Pré-história, parte 3. Neolítico, novidade. Neolítico, parte 1. Pintura. O Neolítico acontece o que nós chamamos da primeira revolução estilística da história da arte. Vou explicar por quê. É uma mudança muito grande, porque se a gente contextualmente levar em consideração que houve um aquecimento Atas. Primeiro, Neolítico, mais ou menos de 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Bem, se a gente levar em consideração o que aconteceu, principalmente na natureza, o que aconteceu? O aquecimento terrestre, as últimas glaciações, com o aquecimento terrestre, o aumento do nível dos mares, alterações climáticas que permitiram o homem a ter uma sobrevivência mais fácil, mais estável, com um clima mais definido como é hoje. Quer dizer, hoje não é definido não, mas tudo bem, né? Vamos considerar que hoje não é nada definido, mas como foi um dia, ele já podia fixar a residência. Sedentarização, né? O homem se torna sedentário, do homem ele fixa a residência, ele deixa de ficar quicando de um lugar para outro, procurando clima bom para ele sobreviver. Ele também, fixando residência, ele pode criar uma vida. Não depende mais de uma economia coletora. Ele vai se transformar num homem que produz o seu alimento. É uma economia produtora. Então ele vai plantar, mas ele vai ter tempo, porque ele vai morar ali. Então ele vai jogar a sementinha, vai plantar, vai poder esperar crescer para colher. Ele vai começar a ter mais tempo para observar os animais e, portanto, para controlar os animais e, portanto, para domesticar os animais, né? Então, isso tudo, essa revolução é muito grande, porque ele vai ter uma vida social, vai começar a ter aldeias, das aldeias para a cidade é um passo, né? E isso faz com que já não seja tão necessário, já não é necessário você talvez pintar o animal numa parede para ter ele, já que agora você controla através, né, domestica os animais. E aí, quando a gente começa a ver os exemplos de pintura rupestre nas paredes das cavernas, a gente viu uma diferença muito grande, que eu digo que é a diferença estilística, né, a grande transformação estilística. Por quê? Olha, por exemplo, esse exemplo de Tassili, uma gruta na Argélia. Essa gruta, a gente está vendo nessa pintura o animal no centro e as pessoas ao redor. As pessoas convivem com o animal. Ali em cima, ó, tem uma filhinha que parece talvez manifestações de canto e dança. Por que eu estou falando isso? Porque foram encontrados vários vestígios de instrumentos musicais. E aí, com essa mudança de necessidade, eles começam a depender não mais do animal para sobreviver, mas de ter uma boa colheita, de que os animais reproduzam, né? Então ele precisa de água, de sol. Então ele depende de quem? Do clima, né? E aí é que começa. Eu gosto de dar um exemplo. Eu li uma vez num livro uma coisa muito engraçada, que essa época era uma época que caía muito meteoro, chuva de meteoros. Aí imagina você ali na sua aldeia, à noite, na sua fogueirinha, né, observando o céu, de repente cai uma estrela cadente. Você fala, nossa, que trem é esse esquisito? Daí a pouco você vê um meteoro caindo, literalmente um meteoro, uma pedra. Gente, tem alguém mandando pedra lá no céu. Tem alguém que manda. E aí que começam as primeiras crenças, as primeiras trocas. Muito cuidado com o que eu vou falar, tá? Eu aqui, com o quesito religião, eu não toco nesse assunto, o que eu penso, o que eu acredito. Eu aqui sou professora, então eu só falo o que é documentado, o que é fato, tá? Então eu não estou me posicionando, não. Mas é fato que a religião nasceu, a fé, né? Seja num Deus, em alguém que mora lá, nasceu dessa troca. Porque falava, gente, o cara tá mandando, alguém tá mandando pedra lá de cima.
E eu tô com medo de morrer. Tem muito sol, tá acabando com a minha plantação. Ou então não tem sol, tem muita chuva. E aí que vão aparecendo os deuses. O deus do vento, da vegetação, do sol, da chuva, do raio que parta. Mas vão aparecendo os deuses, né? E essas pinturas do Neolítico são, na maioria, encontrados mais em locais de mais fácil acesso. Por quê? Porque agora eles não precisam esconder o animal. Ali é a vida deles. A revolução estilística está no estilo, na maneira como eles retratam as pessoas sem realismo, esquematicamente, e os animais continuam sendo retratados realisticamente. É a diferença de estilo. Não realista, mais esquemático, mais simplificado, esquematizado, e o outro, o animal, realisticamente, né? Será por quê? Será que o homem já se reconhece como homem, na sua importância, na sua existência? A gente vai ver que isso vai ser daqui a pouco e eu vou analisar isso aí pra frente, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Um outro slide bacana para mostrar essa convivência é esse, onde as pessoas, se vocês pensarem bem, esse slide que eu tô mostrando, as pessoas estão sentadas. Tem um homem que parece que está com uma peneira, peneirando trigo, milho, sei lá o que. Uma pessoa menor, outra maior, pode ser uma criança, pode ser um adulto, né? Então a gente vê essa vida social, é uma grande diferença. O mais interessante é a gente ver que um fato novo é a guerra. É o poder, né, gente? Vamos simular uma situação. Um clãzinho veio vindo lá do norte da África procurando um lugarzinho bacana para morar. Lugarzinho bacana para morar, para fixar residência, é obviamente que tá relacionado à água, então tá relacionado aos rios. Não é à toa que as primeiras grandes civilizações todas nasceram à margem de rios, todas as civilizações, né? E aí, eles estão procurando, acham um lugar bacana, acham ali um riozinho, uma terra fértil, começa a morar ali, monta uma aldeia, tá tudo crescendo, verdinho. Lá do alto do morro vem outro bandozinho, também do norte da Europa, mais a oeste que seja. Lá do alto morro eles avisam e falam, nossa, que povinho bem sucedido ali embaixo, tudo verdinho, vamos atacar? Agora, perceba nesse slide que eu estou mostrando, como é muito claro a guerra e como o homem está vestido com chifre de touro, o chifre de animal. Isso mostra pra gente como é que ele ainda dá valor ao animal, como ele ainda se iguala, se compara e se iguala ao animal. Porque se ele veste chifre de touro é porque ele quer ter um poder do touro, né? Ele ainda quer ser como o touro. A gente sabe que tem muitas tribos, né? Tribo do touro sentado, touro em pé, as coisas de filme americano, mas que são reais, né? Por quê? É o totem, é quando o homem acredita que seu antepassado é o animal. E ele quer ter essa força do animal. Muito bacana. Então, agora vamos para o final, a última aula, parte 4 da pré-história, quando falaremos Neolítico, arquitetura. E aí, terminaremos a pré-história, tá bom? Estão se inscrevendo? Escreve, gente, escreve aí, tá? Escreve, vamos comigo, vai ser ótimo, essa viagem vai ser maravilhosa. Escreve aí, dá like, muitos likes, like, tá?